Olá, boa noite. Estamos começando o nosso encontro semanal das quintas-feiras para... Aqui estou só me ajeitando para o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Estou me ajustando aqui, aguardando a chegada. Estou com alguma dificuldade. Está desligado, né? Pronto. Vamos lá aqui com a chegada das pessoas. Tá conseguindo se ajustar nesse aparelho? Mais ou menos aqui. Aqui. Essa tela aqui, só um pouquinho que eu tô com um telefone novo. Por que essa tela tá escura aqui? Perfeito. Aqui quem que... Pronto, Cláudia já tá chegando. Foi a Dulce. Aqui. Começo é sempre... Pronto, acabei de chegar aqui, eu e a Cláudia. Cláudia está ajustando aqui. E nós hoje vamos estudar juntas. Não teremos a presença do John efetivamente conosco aqui aberto, mas teremos ele como participante. Por quê? Porque hoje ele tem uma live com o pessoal, com a... Já lembro qual é o perfil. Pérolas do Evangelho, que vai estar conosco, com ele hoje. Então, o John nos trocou pela... São as 21, nós vamos preparar. Ele está em preparação para essa live. Vai estar assistindo, como ele mesmo disse. Então, tá aqui, está entrando no ar conosco. Vamos fazer os convites, os aviãozinhos, silenciando nossos corações. Vou convidar a Dulce, ela ainda não chegou, ela deve estar chegando conosco aqui. Quando a gente troca de equipamentos tem essa dificuldade, mas logo ficamos bem ajustados aqui e vamos dar andamento. Próximo do nosso horário, alguns segundinhos. Dulce, boa noite. Estava esperando a sua chegada para começarmos. Aqui já estou lhe convidando. Estava dizendo, Dulce, que eu estou com dificuldade aqui. Só um minutinho. A Dulce não tá... Dulce, envia o convite aí, Dulce. Dulce, faz o seguinte, pede para participar, porque eu não estou conseguindo te convidar, não está me dando... Não é aí. Não, aqui é quando ela me chama. Eu não estou conseguindo. É só ela que não me permite. Bom, nós já resolvemos isso. Enquanto isso, John, como é que você vai nos socorrer aqui nessa situação? Vamos esperar a Dulce entrar. Ela não tá online, por isso que não deu para enviar o convite. Ela entrou já. Oi, João, boa noite, seja bem-vindo. Estamos aqui ajustando para estudar. Mas eu troquei, estou com o equipamento da SECNI e algumas dificuldades. É só a Dulce que eu não consigo convidar. Bom, eu vou gerenciar aqui nosso tempo. Vamos ver o que a gente consegue resolver. Bom, vou convidar, então,
A Cláudia? A Dulce avisou que ela está online no computador não entra. Ah, então é por isso que ela não entra. A Dulce está no computador e no computador não vai conseguir participar conosco. Então é isso, está resolvida a tecnologia. Eu convido a todos para silenciar os corações, para que nós possamos, junto com a espiritualidade amiga que já está presente, baixarmos as energias que estão vibrando agitadas, porque para aprendermos um pouco a gente precisa acomodar. Então, e para nada melhor do que a gente fazer a oração que o nosso mestre nos ensinou. A oração do amor, a oração da cura. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na crosta como no plano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, que assim seja. Que as nossas vibrações que estão um pouquinho pegando aqui sejam silenciadas, acomodadas e nós possamos seguir no nosso aprendizado. Então vamos lá. Nós estudamos, a aula passada, nós estávamos lendo Médiuns Inspirados, nosso encontro passado. E no encontro de hoje, que é o de número 48, nós vamos continuar no item 183. Olá, Gracinha, boa noite. Eu vou pedir aqui, daqui a pouco o John me ajuda essa situação para fixar. Nós estudamos, para fechar esse capítulo, os médiuns escreventes e psicógrafos que trata dele. Então, aqueles que são intuitivos, que escrevem através da intuição, os semimecânicos, os inspirados, as categorias diferentes. E nós estamos exatamente nos inspirados. E diz o seguinte, esse item: os homens de gênio em todas as áreas, artistas, sábios, literatos, são, sem dúvida, espíritos avançados, capazes por si mesmo de compreender e conceber grandes coisas. Ora, é precisamente por julgá-los capazes que os espíritos, quando querem realizar certos trabalhos, lhes sugerem ideias necessárias. E é assim que, muitas vezes, eles são médiuns sem saber. Eles têm, no entanto, uma vaga intuição de uma assistência alheia, pois aquele que apela à inspiração não faz outra coisa senão uma evocação. Se ele não esperasse ser ouvido, por que clamaria com tanta frequência? Meu bom gênio, vem ao meu auxílio. As respostas seguintes confirmam essa asserção. Qual a causa primeira da inspiração? Um espírito que se comunica pelo pensamento, foi a resposta. A inspiração não se destina apenas à revelação de grandes coisas? Não. Ela quase sempre se relaciona às circunstâncias mais ordinárias da vida. Por exemplo, se você quer ir a algum lugar e uma voz secreta lhe diz para não ir, porque há perigo para você. Ou ainda, essa voz lhe diz para fazer uma coisa em que você não pensava. Isso é inspiração. Poucas pessoas não foram mais ou menos inspiradas em certos momentos. Um escritor, um pintor, por exemplo, em seus momentos de inspiração, poderiam ser considerados médiuns? Sim, pois nesses momentos sua alma fica mais livre e como que separada da matéria. Ela recobra uma parte de suas faculdades de espírito e recebe facilmente as comunicações de outros espíritos que a inspiram. Bom, esse tópico é bem frutífero. Vamos retomar o que ele quer dizer. Homens de gênio. Bom, primeiro, a gente sempre se reporta à condição da época, dos conceitos da época. 1760, segunda metade do século XVIII. Homens de gênio. O que é homens de gênio? É as pessoas com a criatividade
mais aberta. Eram aquelas pessoas capazes de fazer criações, inventos, experimentos, numa época em que não se tinha nem luz elétrica. E aí ele vem, onde ele se refere? Artistas, sábios e literatos. Por que ele resume nessas três qualificações? Porque eram esses os destaques daquela sociedade. E ainda enaltecia esse lado criativo como espíritos avançados, capazes por si mesmo de compreender e conceber grandes coisas. Aí ele diz assim, uma vaga intuição de uma assistência alheia. Com certeza, vamos trazer agora para nosso dia a dia. Um músico. Quantos autores, compositores de música, de vez em quando dizem, quando a música sai assim, aquele primor. Vamos pensar no Almir Sater, com aquela viola, quando ele faz assim, não fiz sozinho, não fui eu que fiz. E isso é frequente. Então a gente percebe que eles se abrem, ao se abrir o nosso lado criativo, nós permitimos que, peraí, só um pouquinho, que tenho aqui um convite, aceitar. A Dulce vai entrar conosco aqui, que bom. Que bom. Então, estava falando da criatividade. Esses... Deve estar entrando. Entrou, chegou, está chegando. Olá! Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Opa, não estava Seja conseguindo entrar. Dulce. Estão nos ouvindo? Perfeito. Ótimo. Então, seja bem-vindo. Eu estava falando aqui, estou lendo o item 183, que vocês devem ter acompanhado, falando sobre os gênios, homens de gênio, a causa primeira da inspiração. E ele fez a pergunta, qual é? É pelo pensamento. Então, naquela época da escrita desse livro, na montagem desse livro, os limites que nós tínhamos de unidade criativa eram pessoas com essa condição. E, com certeza, todos os passos decorrentes e as invenções que sucederam vieram de inspirações. Nós costumamos chamar atenção, né, quando conversamos entre nós médiuns e aqui na casa, como a espiritualidade vem trazendo inovações através da inspiração. Ela vem trazendo para nós... Veja, vamos pensar na tecnologia, na internet que mudou o mundo. Não é possível que uma pessoa que criou, fugiu o nome do criador da internet, que ele já não encontra mais aqui na Terra, mas ele fez um insight, teve um insight, ou seja, teve uma inspiração de criar a internet, de criar um meio de comunicação. Ele imaginou limitado, e não essa revolução tecnológica que a internet causou no mundo, muito maior que a própria Revolução Industrial. Nós teremos, não nós, né, porque não estaremos nós online, vivos, né, na época, mas certamente a invenção da internet e a tecnologia será contada na história daqui a uns 50 anos como um marco, como nós nos reportamos à Revolução Industrial, certo? Então, e como isso vem? Por que falar de história? Falar porque ele mostra aqui a inspiração e a conexão desse momento criativo através de um processo mediúnico, de receber essa informação. Algum comentário, Cláudia? Seria, no caso,
como nós chamamos às vezes, né? Nossa, eu tive uma intuição. Às vezes tu não está programada para fazer aquela determinada coisa, mas parece que tem algo que te leva para aquilo, né? É uma força que nos empurra. Isso aí é muito mágico. Muito... Exatamente. E vocês aí, Luiz e Dulce, tem algo a comentar com a gente nesse item? Não, podemos tocar. Eu não estou ouvindo vocês. Vocês estão com o microfone aberto? Ah, eu já sei o que está acontecendo aqui. O John não me deu som. Só um minutinho aqui. Nós estamos com a... Veja se você consegue ouvi-los. Vamos tentar. Está ouvindo agora? Assim, agora sim. Ele ao tirar aqui, ele me deixou sem som. Então eles não ouviram? Tá, eles ouviram, nós que não estamos ouvindo. Por favor. Estão me ouvindo? Sim. Não estou ouvindo baixinho. Você consegue aumentar teu volume aí? Sim. Ótimo. Não vai dar certo. Parei que nós vamos ter que criar uma situação aqui. Já vou inventar uma moda aqui. Esperem só um minutinho. Não temos som aqui com essas duas opções. O John está chegando, a tecnologia. O que está acontecendo? Nós estamos sem som, eu não escuto eles falando. Muito ligado a essa. Vamos tirar esse microfone aqui. Fecha o teu. Deixa comigo. Calma. Volta lá. Pode voltar na live. Voltamos. E eu consigo ouvi-los agora. Vamos lá. Calma. Mais um pouquinho. O John inventou de trocar o aparelho que faz a conexão, que normalmente eu uso o meu. E a gente usa... Ele vai trazer, vai fazer uma conexão aqui só um pouquinho. Pronto, como? Vai o microfone. Mas ela não vai ouvir. A Dulce? Não, você. Mas eu te ouço aqui. Tudo bem, vamos lá. É isso, né? Está desligado? Sim. Eu estou ligado, vamos lá. Vamos tentar assim. Não. Então. Estão me ouvindo aí? Pronto, agora eu aguardo você, Luiz. Seus comentários. O meu colega entrou. Oi, Eric. Estão sem áudio. Vocês estão nos ouvindo, não? Eu estou te ouvindo, Luiz. Então tá. Pronto, Podemos desculpem aí o continuar? contratempo. Vamos lá. Comente. Não faz parte. Tecnologia assim mesmo. Na realidade, esse processo de intuição, ele é extremamente comum, né? Ele é tão comum que a gente às vezes não se apercebe disso, né? Em várias ocasiões, e talvez seja aí uma grande, vamos dizer, uma grande prova do que o Kardec imaginava, de que todos somos médiuns, né?
E quando a gente fala de mediunidade, fala muito daquela mediunidade mais tradicional, né? É o médium de efeitos físicos, né? É aquela mediunidade da psicografia. Mas o processo de intuição é um processo mediúnico, sim, né? E aí aqui tem uma afirmação feliz do espírito que respondeu aos questionamentos, porque não deixa de ser uma expansão da nossa alma, né? O processo ocorre por expansão da nossa alma. A partir desse momento, a gente tem uma conexão com o mundo espiritual mais forte, e a partir daí que surgem as informações, parte nossas como espírito e parte dos amigos do mundo espiritual que nos conectam, né? Então eu só queria complementar nesse sentido, né, que é um processo, e se a gente prestar atenção, é porque a gente nessa correria do dia a dia, a gente está meio disperso em relação a essas coisas, né? Mas basta um pouquinho de concentração que a gente vai ver que isso ocorre com bastante frequência, né? Principalmente em situações, vamos dizer assim, menos corriqueiras da vida, a gente acaba percebendo que sempre sai aquele estalinho, né? Quem sabe eu não faço assim, ou quem sabe eu não deixo de fazer tal coisa, né? Então isso é uma experiência bacana de a gente prestar um pouquinho atenção, porque aí a gente começa a compreender um pouquinho o que é essa coisa de contato com o mundo espiritual, né? E o nosso contato como espírito. Porque aí eu gosto de dizer que não é aquela mediunidade em que o médium é apenas um instrumento, né? Aqui é um processo de comunicação que parte dos dois lados. Ele não é só uma comunicação de lá para cá. É um processo de expansão da alma com consequente comunicação do mundo espiritual, né? É um processo participativo. É bacana da gente perceber isso, né? É interessante sua ressalva, porque a nós, normalmente, quando lemos o Livro dos Espíritos, que fala sobre a mediunidade, que todos somos médium, realmente, a primeira informação que vem é o médium ostensivo. E a gente se imagina, não, mas eu não tenho mediunidade nenhuma, eu não faço parte, eu não sou médium que consiga dar passagem ou fazer uma comunicação, eu não consigo fazer uma psicografia, e a psicografia eu não dou conta de aprender. A gente já viu que não é um processo de eu quero psicografar e faço o contato de lá daqui para lá. Não, mas ao mesmo tempo é o que ele nos alerta isso. Se a gente prestar atenção e perceber que a nossa vibração agrega irmãos espirituais, espíritos que estão no mesmo teor vibratório que o nosso, e eles estão sempre nos intuindo, ou nos protegendo, ou nos dando inspirações equivocadas. Depende tudo da nossa ação, certo? É exatamente essa situação. Bom, vamos agora para 184, que são médiuns de pressentimento. Se lê para nós aí, Luiz. Sim. Vamos lá. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida, podem devê-la a uma espécie de segunda vista, que lhes permite entreverem as consequências das coisas presentes e a filiação dos acontecimentos. Mas, frequentemente, também ela é fato de comunicações ocultas, e é nesse caso, sobretudo, que se pode dar àqueles que dela são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que são uma variedade dos médiuns inspirados. Quem são esses, Luiz? Quem são esses? Eu me lembrei da mãe de Iná. Eu vou ser sincero com vocês, eu ainda tenho um pouco de resistência nessa questão de premonição.
né? Porque isso de uma certa maneira, e acontece, eu não estou dizendo que não acontece, né? Isso é frequente. O que me preocupa é quando chega num nível de detalhe em que intervém no livre-arbítrio de quem está recebendo essa mensagem, né? E aí tu tocou numa situação muito interessante. Quem que garante a estatura moral desses espíritos que estão intuindo essa pessoa a passar determinadas mensagens, né? E esse é o grande desafio de qualquer tipo de mediunidade. É a gente ter condição de filtrar a mensagem e ver se ela de fato vai impactar positivamente quem vai receber. Então tu deu um exemplo muito feliz. A mãe de Iná é bem isso aí, né? E a gente vê aí, a Dulce acompanha muito outros médiums, né? Vamos chamar assim, que fazem essas previsões, têm essas premonições, mas me preocupa quando a mensagem é extremamente detalhada demais, é extremamente dura demais, né? Eu não sei até que ponto isso agrega para quem vai receber, sabe? O que não quer dizer que não exista, né? O que me preocupa só é a qualidade disso, né? Esse tema que qualidade. Exatamente. Tu traz essas duas situações, né, Cláudia, aqui, que uma é a pessoa que tem a premonição, né? Tem o pressentimento, tem uma informação. E como transferir essa informação, se é viável ou não. Uma, nós estamos entendendo a mediunidade. Realmente, ela existe. Agora, até que ponto isso vale a pena comunicar? E aí, Chico, inquirido sobre isso, ele diz, tem que saber se essa informação será, o que efeito ela causará. Será uma coisa boa? Ou de que forma ela vai modificar a vida de outrem? A gente saber como no dia a dia, até que ponto trazer as verdades. E isso na nossa vida é uma frequência em todas as situações. O bom senso, fazer um filtro, porque não é porque a pessoa tem uma premonição, né, que vai acontecer alguma coisa com fulano, que ele deva vir e literalizar a informação que ele teve. E aí as pessoas que procuram as mães de Iná da vida, eu usei o nome, foi um nome popular que chegou eu nem sei que visual que ela tem, não me lembro mais do... Foi o caso dos Mamonas? Assassinos? Das aparências dela. Mas foi um nome que ficou marcado na referência porque a televisão usou muito isso. E o uso desses pressentimentos, dessas pessoas que têm, normalmente que são procuradas e cobram valor, pagam valores para ter, são para ter informações da vida encarnada. E é esse o grande problema. A nossa vida encarnada é um processo evolutivo. Se fosse para a gente ter a informação do que vai acontecer amanhã, se eu vou encontrar alguém, ou se eu vou casar, ou se eu vou descasar, se eu vou fazer isso, cadê o nosso processo evolutivo? A gente já vinha com a informação, né? E o que me ocorre também é que vocês estão me ouvindo, seu Luiz? Sim. O que me ocorre também é que nós estamos aqui, nós viemos, né, preparados para cumprir determinada missão e nós temos o nosso tempo aqui. Nós temos nós já viemos com a nossa vida traçada. Então, assim, eu saber ou não saber do que vai acontecer comigo ali adiante. Tu não vai por aqui, porque por aqui vai acontecer tal coisa. Tu vai por aqui. Mas aquilo está predestinado. Então, de uma certa maneira, eu vou desviar o meu caminho, mas
aquilo é como a gente diz no popular, era o meu dia, era a minha hora. Exatamente. Então, né, de uma maneira ou de outra, isso vai acabar. Eu não tenho como fugir dessa minha... Bom, então nós concluímos esse capítulo compreendendo que essas mediunidades são qualificações da faculdade mediúnica de diferentes conceituações, e nós vamos entrar agora no capítulo 16, que são as especialidades, então, dos médiuns. Nós entendemos os tipos, como elas são qualificadas e a nivelação não de maior ou menor, mas a forma que essa comunicação ocorre. E agora é a especialidade dos médiuns. Nós vamos estudar as aptidões especiais dos médiuns, o quadro sinótico das diferentes variedades de médium. Então, para começar a tratar dessas aptidões especiais dos médiuns, é um item um pouquinho longo. Eu vou ler e aí eu passo para vocês comentarem, ok? Então, vamos lá. Além das categorias dos médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares, ainda não definidas, abstração feita às qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e traz a marca de sua elevação ou inferioridade, de seu saber ou ignorância. Porém, mesmo nos que têm mérito igual do ponto de vista hierárquico, há sempre uma tendência a se ocupar mais com uma coisa do que com outra. Os espíritos batedores, por exemplo, pouco se afastam das manifestações físicas. Entre os que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, sábios, moralistas, médicos, etc. Falamos de espírito de uma ordem mediana, porque num grau mais elevado, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Mas ao lado da aptidão do espírito, há a do médium, que pode ser um instrumento mais ou menos cômodo para aquele, ou mais ou menos flexível, no qual ele descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Passamos uma comparação. Um músico muito hábil tem à mão vários violinos, que, para o leigo, são bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado percebe grande diferença. Ele capta nuances de extrema delicadeza que o farão escolher uns e rejeitar outros. Nuances que nota mais por intuição e que nem sempre consegue definir. Acontece o mesmo em relação aos médiuns. Apesar das qualidades iguais quanto aos poderes mediúnicos, o espírito dará preferência a um ao outro conforme o gênero de comunicação que deseja fazer. Assim, por exemplo, vemos pessoas escreverem como médiuns poesias admiráveis, quando em condições normais jamais puderam ou souberam fazer versos. Outras, ao contrário, que são poetas e como médiuns só escrevem em prosa, malgrado o seu desejo. Acontece o mesmo com o desenho, a música, etc. Há os que, sem possuir conhecimento científico, têm uma aptidão muito especial para receber comunicações eruditas. Outros, para os estudos históricos. Outros ainda servem mais facilmente de intérprete aos espíritos moralistas. Numa palavra, qualquer que seja a flexibilidade do médium, as comunicações que recebem com mais facilidade têm geralmente uma marca especial. O mesmo ocorre com os que não saem de um determinado círculo de ideias e, quando delas se afastam, só recebem comunicações incompletas, lacônicas e, muitas vezes,
falsas. Além das causas de aptidão, os espíritos se comunicam mais ou menos voluntariamente através deste ou daquele intermediário, de acordo com as suas simpatias. Assim, a despeito de todas as circunstâncias iguais, o mesmo espírito será muito mais explícito com certos médios, unicamente porque eles lhe convém melhor. Interessante essa informação, mas ela assevera aquilo que nós já temos como pressuposto básico: a comunicação é de lá para cá. E eu trago como exemplo, para passar para vocês dois conversarem, é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles traz, através de Divaldo, informações psicológicas. E Divaldo não tem formação em psicologia. A área dele não é essa. Mas ele tem vários livros com um viés, com conteúdo de especialista nessa área da psique. Então, para mim, é o exemplo que tem. Quer comentar alguma coisa, Cláudia? Não. Luiz? É aquela máxima da doutrina, né? Semelhante atrai semelhante e trabalha com semelhante, né? E aqui a gente tem que entender a aptidão como a facilidade que o espírito tem de se comunicar com o perispírito do médium. Não significa conhecimento, né? O que não quer dizer que o médium não tenha que ter uma base mínima de conhecimentos gerais. E aí o exemplo do Divaldo, né? O Divaldo pode não entender muito de psicologia, mas ele tem todas as condições de vivência e experiência em conhecimentos gerais que permitem que esse espírito possa se comunicar através dele. Porque se ele fosse um semi-analfabeto, muito dificilmente ela conseguiria escrever textos complexos como ela escreve nos livros, né? E é disso que eu estou falando. Mas essa questão toda aqui tem muito da afinidade, né? As entrelinhas aqui está muito claro isso. À medida que o espírito adquire afinidade com o médium, mais do que com outro, ele se comunica melhor com este outro médium, ou através deste outro médium, desde que o médium tenha as condições mínimas, né, para transmitir, para receber, processar e transmitir essa comunicação, né? Porque, de novo, gente, a gente já não está mais na época de mediunidade inconsciente. O processo mediúnico é um processo mental, né? Então, o médium precisa absorver e ele é um intérprete agora, ele não é só um telefone, né? Isso é uma coisa importante. Essa é uma situação interessante, porque nós estamos num processo evolutivo, certo? Ao tempo que se precisava de demonstrações físicas para se acreditar que a vida não terminava nesse momento encarnatório, nós hoje temos essa compreensão desse processo, embora nós tenhamos ainda toda sorte de comunicações e formas de comunicação. Mas eu me lembro também um outro exemplo interessante, que foi do início nas ações de Chico, quando ele psicografou Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro dele. E uma das coisas que rodou entre os grandes debates, se era de autoria dele, se era um plágio, se era assim, se era assado, foi um dos argumentos que o conhecimento dele não era suficiente para aquela gama de formatos, de conhecimento, de linguagens, daquela diversidade de poetas e escritores. Ao mesmo tempo, aquela ação que ele acabou tendo que responder, ele foi processado pela família, agora me fugiu o nome de qual foi dos... Uma das famílias de um dos espíritos comunicantes da família enquanto ele encarnado,
chegou a processar o Chico respondeu judicialmente, porque Humberto eles de Campos. queriam... Foi Humberto de Campos mesmo? Foi. É. A família dele. Porque há o reconhecimento todo de que a fala era dele, né? Não era do Chico. Então, a gente tem esse processo e cada dia precisamos prestar atenção, mas tem tudo a ver com a nossa vibração. Tem que ter, os semelhantes se atraem, existe também uma decisão muito grande do projeto do plano espiritual para cada um de nós, para cada trabalho, cada processo evolutivo. Então, é um complexo processo que nós sabemos parte do rascunho, parte do rabisco. Aldenice. Boa noite, Aldenice. É isso mesmo, é Humberto. Aqui. Se me permite só fazer um complemento, Cessona, assim, claro. A gente precisa compreender um pouco mais profundamente a questão da mediunidade, porque assim, e aí para quem está nos assistindo, para poder ter uma visão um pouco mais larga do que a gente está falando sobre esse fenômeno, a mediunidade, ela envolve não só a questão do espírito encarnado, né? De nós encarnados com a aptidão mediúnica. Quando eu falo que um espírito ele se afiniza melhor e com o nível de informação que ele tem, não é o nível de informação que nós temos dessa encarnação. Não esqueça que a comunicação é feita espírito a espírito. Ou, melhor, né, para a gente usar a linguagem do Kardec, espírito com a nossa alma. Então, o que o espírito comunicante está acessando não é a minha memória recente, não é o meu conhecimento desta encarnação. Ele está acessando o meu espírito, as qualidades do meu espírito, né? É um processo um pouco mais profundo. Então, talvez, aparentemente, o Chico, como encarnado à época, não tivesse toda essa cultura formal necessária para escrever um livro desse, né? O Chico Xavier, não o espírito dele, que sabe-se lá quantos milênios tem de conhecimento. Entende o que eu estou querendo dizer? Extremamente pertinente. Fica um pouco difícil a gente compreender quando a gente, e no curso que a gente tem também, que a gente participa num outro grupo, a gente fica um pouco difícil as pessoas entenderem isso, né? O médium, ele só é visível porque está encarnado. Essa programação de ostensividade dessa faculdade, ela foi programada antes da nossa encarnação, né? Essa é uma faculdade que está, vamos dizer, desperta, mas é uma faculdade também do espírito, né? Ela não é uma faculdade orgânica puramente simples, né? O processo é mental, e quando a gente diz assim, como é que o espírito faz? Porque a gente fala muito de incorporação, né? Da impressão que o espírito entra no corpo da pessoa, mas assim, né? Isso é princípio da física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, isso fere um princípio da física. Mas é um processo de ligação mental. E ele é feito através do perispírito do espírito desencarnado com o nosso perispírito. Então, o que ele está acessando é o conhecimento do meu espírito, não da minha encarnação, né? Entendem o que eu estou querendo dizer? Então, extremamente. É um processo de conexão de conhecimentos muito grande, né? Por isso que o Kardec dizia, semelhante atrai semelhante e trabalha com semelhante. Os espíritos ditaram isso para ele. Por quê? Porque é uma conexão espiritual. Tá bom? Luiz, esse seu alerta é extremamente pertinente, porque você faz com que a gente abra os horizontes e, ao estudar a doutrina, a gente precisa realmente entender o processo do espírito e não tentar entender o mundo do plano espiritual com o nosso limite encarnatório.
E você tem toda a razão. Tanto é que Chico, as comunicações que se tem posterior ao seu desencarne, que ele teria condições de ir para outro planeta e resolveu permanecer na Terra como colaborador. Então, pense a evolução desse espírito e que capacidade que ele teria. Seu alerta é extremamente, assim, faz com que a nossa aula seja mais rica, porque a gente sai do universo que nós estávamos aqui e abra para poder compreender que, tá, quem eu sou? Eu sou a Sessuana hoje, mas quem é o espírito que hoje está com a Sessuana? Que conhecimento que eu tenho? Que conhecimento que está? Por que eu estou aqui? Qual é a gama desse processo todo e nesse propósito que a gente acaba construindo na vida e seguindo no contexto desse trabalho, desse propósito. Muito obrigada. Vamos lá, então. Seguindo nesse estudo, nós vamos aqui para o item 186, onde ele vem fazer uma ressalva, que eu acho que é o que a gente vai conseguir. Nós temos 15 minutos ainda, e é o tempo que nós teremos para ler isso aqui e comentar. Seria engano pensar que, só pelo fato de ter um bom médium à mão, ou por ele ter a escrita mais fácil, se obteriam por meio dele boas comunicações em todas as áreas. A primeira condição é, sem dúvida, assegurar-se da fonte de onde elas emanam, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Mas é igualmente necessário atentar para as qualidades do instrumento que se oferece ao espírito. Assim preciso estudar a natureza do médium como se estuda a natureza do espírito, pois são os dois elementos essenciais para obter um bom resultado satisfatório. É o que se alertou até agora, né? Exatamente. Mas ele traz mais. Há um terceiro elemento que desempenha papel igualmente importante: a intenção. O pensamento íntimo. O sentimento mais ou menos louvável de quem interroga. E isso é fácil de compreender. Para que uma comunicação seja boa, é necessário que emane de um espírito bom. Para que esse espírito possa, e ele destaca essa palavra, transmiti-la, precisa de um bom instrumento. Para que ele queira, também em destaque, transmiti-la, é necessário que o objetivo lhe convenha. O espírito que lê o pensamento julga se a questão que lhe é proposta merece uma resposta séria. E se a pessoa que se dirige a ele é digna de recebê-lo. Caso contrário, não perde tempo jogando boas sementes entre as pedras. E é então que os espíritos levianos e zombeteiros se divertem, porque, pouco se preocupando com a verdade, não examinam de perto e geralmente são pouco escrupulosos quanto ao objetivo e aos meios utilizados. Resumimos a seguir os principais tipos de mediunidade a fim de apresentar um quadro sinótico, compreendendo os tipos que já descrevemos nos capítulos anteriores, e indicando o item onde eles foram tratados com mais detalhes. Bom, ele vai falar aqui, que eu acho que a gente vai interromper, porque o quadro de cima é mais importante. Vamos falar vamos comentar sobre esses detalhes que ele nos oferece aqui nesse item, onde ele dá esse tripé, que o espírito bom possa transmiti-la e que ele queira. Ou seja, um espírito bom, a condição de que ele possa transmiti-la e que ele queira transmitir. Esse tripé tem a ver com todo aquelas conversas que nós estamos fazendo. Mas eu devolvo o comentário. Cláudia, queres falar? Ainda não. Vamos lá, Luiz. O comentário é teu, porque complementa tudo que tu disseste para nós até então. Exatamente.
Sem dúvida, é aquilo que eu falei, né? Semelhante atrai semelhante e trabalha com semelhante. Quando a gente fala, porque o médium precisa ter uma postura moral elevada, que ele precisa se cuidar, que ele precisa ter bons pensamentos, não é uma coisa piegas, né? É porque quem é que eu quero atrair? Onde é que eu vou sintonizar o meu radinho para que tipo de onda eu vou captar, né? E é bem assim que vai funcionar. Porque evocar, qualquer médium pode evocar qualquer espírito. Agora, o que vai vir vai depender muito da honestidade de propósito do médium. Né? E aí, assim, gente, espírito brincalhão não vem em tom de brincadeira. Né? O nosso conceito de humor, de brincadeira, de distração, não é bem o conceito deles. Eles vêm falando sério, vêm falando palavras. Esses dias eu comentei isso, né? A ementa da introdução da mensagem deles já é para conquistar corações e mentes. O resto da bobagem que ele for falar, todo mundo acredita e ninguém questiona. Esse é o grande perigo da comunicação mediúnica, né? É a ementa. É perceber se quem está se identificando como tal tem coerência na mensagem. Porque não adianta... Todo mundo começa, meus irmãos, estou feliz de estar aqui, barará, 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 e o resto da mensagem, sabe? É o floreio, né? Isso é um negócio... Isso parece brincadeira, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que eu tenho visto e o que tem me preocupado muito nas casas espíritas é tomar uma comunicação mediúnica como verdade absoluta. A comunicação mediúnica, gente, não é mais nada mais, nada menos do que a opinião de um espírito. E somente de um espírito. Né? Então, a análise aprofundada... não é o Luiz que está dizendo, está no livro dos médiuns. Os espíritos estão nos aconselhando. Critiquem a mensagem, analisem com profundidade, insistam na comunicação para ver se há coerência e há continuidade na coerência da mensagem. A gente não pode receber um negócio e dizer assim, não, isso é a verdade absoluta. Nós não vivemos em um mundo de verdades absolutas. Muito menos esses espíritos ainda. Né? Quando a gente fala de espírito superior, isso é outro não vou chamar de dogma, porque isso é um negócio religioso, mas é um axioma do espiritismo. Né? O espírito superior manda preposto, porque nós não temos um nível vibratório para lidar diretamente com ele. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de mensagem. E aqui é mais do que um alerta. Né? Então, assim, a hora que a minha intenção é boa, a hora que a minha honestidade de propósito está clara para o espírito, e ele sendo um bom espírito, porque ele não está falando aqui de espírito superior, ele está falando de bons espíritos, né? Que é muito diferente. Espíritos de luz? Né? Espíritos de luz, como a Cláudia disse. Não quer dizer que é um espírito de luz, que ele é uma sumidade. Ele vem trazer... Viu, Cecília, como isso é um processo de educação para nós, né? Um processo evolutivo, nós vamos lidando com espíritos que sejam acessíveis a gente, até na linguagem, né? Que tenham condição de nos fazer subir esses degraus até a gente ter uma comunicação maior, mais ampla, mais larga, com espíritos de uma estatura moral maior, de conhecimento maior. Né? Bom, então, tudo isso é um processo dinâmico, né? Exatamente. A doutrina, o bojo da doutrina, ela tem um grande alicerce, que é a fé raciocinada, é o questionamento, nós ponderarmos. E nos ensinamentos do Mestre Jesus, ele deixou muito claro que a gente vai conhecer a árvore pelo fruto. Então, essa ponderação, essa referenciação, nós não estamos criticando ou jogando água ou areia em ninguém. Nós simplesmente estamos aqui nesse momento de estudo, refletindo de como a gente precisa ter cuidado, tratar com seriedade, entender os ensinamentos
alguns regramentos sobre as nossas condutas, sobre o propósito do que está sendo tratado quando você vem numa casa espírita com o propósito de construir, de alicerçar um caminho de desenvolvimento para as pessoas que ali frequentam, e não simplesmente eu vou fazer um descarrego ou fazer um passe para limpar as energias, não sei o quê. É pensar realmente qual é o fundamento da nossa estada nesse planeta e aonde a gente vai caminhar, a estrutura que nos une nessa caminhada, as chegadas, os portos de entrada e de despedida, né? De chegada e de despedida, e o que eles interferem no nosso crescimento. É isso aí. Acho que a nossa noite terminou de uma forma extremamente positiva, agradecendo a participação de todos, Luiz, Cláudia e de todos que aqui estiveram. Eu convido a Cláudia para nos auxiliar. Oi, a Dulce, claro, a Dulce está ali do lado. Dulce, já que você não falou, faça a nossa oração. Pronto, eu vou desconvidar a Cláudia e vou convidar a Dulce para fazer a nossa oração, que ela está presente, sim. Obrigada. Cláudia vibra junto. Com certeza. Então, vamos encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo ao nosso mestre e irmão Jesus pela oportunidade de mais um dia estarmos juntos, passando adiante um pouquinho, a sementinha daquilo que a gente está aprendendo. Agradecer a cada um que esteve conosco nesta noite e convidá-los para seguir sempre, pedindo que o nosso final de semana seja abençoado, que tenhamos saúde, paz, que possamos permanecer nesta harmonia por toda a próxima semana. E, ao mesmo tempo, quero convidar a todos para domingo à noite, o nosso Evangelho no Lar, às 20 horas, que também é online. Todos sintam-se à vontade para participar, para entrar na página do Instagram, no Centro Espírita Caminho da Nova Era. E com a prece do Mestre, nós encerramos, então, os trabalhos de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei, ó Pai, cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim noite, seja. Gente. Obrigada a todos. Graças a Deus, um abraço a todos, boa noite, bom descanso, e que a espiritualidade... Até domingo, que a espiritualidade nos intua durante o nosso descanso corporal mais uma noite. Até amanhã. Até domingo, amanhã. gente. Obrigada, tchau. gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.